E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como montar um cantinho do café temático de Starbucks, como eu montei aqui, e vou aproveitar para fazer um review dessa cafeteira da Oster PrimaLatte 2. Oi gente, eu sou a Nani do blog Uma Casa Pra Decorar, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que eu considero mais importante pra gente montar um cantinho do café, seja um cantinho temático ou não. Mas eu também vou mostrar opções aqui pra vocês que não querem ou não podem comprar uma cafeteira, seja dessa ou algum outro modelo. Existem opções muito legais, inclusive da Starbucks, então vem comigo. Bom gente, o primeiro item que eu coloquei aqui no meu cantinho do café foi essa plaquinha, uma plaquinha de metal. Eu encapei ela com esses contact de lousa, ou pode ser um contact preto fosco. E eu montei esse menuzinho com os itens oferecidos aqui pela cafeteria e os valores, é claro, mas para quem é inscrito aqui no canal não paga nada. Brincadeiras à parte, vamos para o próximo item. O próximo item foi esse letreiro aqui em MDF, escrito Coffee Time. Tem vários modelinhos desses letreiros e eu vou deixar o link de todos os produtinhos que eu consegui encontrar na descrição do vídeo, inclusive o link da cafeteira, que já já a gente chega nela. Então aqui na parte de baixo da minha bancada, aqui eu resolvi colocar um potinho com bolachinhas, na verdade são cookies com gotas de chocolate. Fica muito legal colocar algum tipo de bolachinha de acompanhamento num potinho. E passando aqui para o próximo item da minha bancada, eu coloquei essa plaquinha aqui do Starbucks, que é super fofa. Na verdade, gente, isso daqui é um azulejo. É muito legal, se vocês olharem até atrás, realmente é um azulejinho. Então, por isso que ele tem todo esse brilho, fica muito legal. Então, é o centro aqui do meu cantinho do café. Eu vou deixar, inclusive, o link também desse produtinho na descrição do vídeo. E aqui atrás eu deixo todo o meu estoque de cápsulas, então eu tenho algumas aqui da Starbucks, tenho algumas da Nespresso e mais uma aqui da Starbucks também. Então aqui o café mocha e aqui o latte de caramelo, que são muito bons. E o mais legal desses dois produtinhos aqui é que você não vai precisar da cafeteira, então você consegue fazer ele sem a cafeteira, mas dá também para fazer na cafeteira e eu vou contar aqui para vocês como é que funciona. E aqui do lado eu coloquei um potinho de vidro com os sachês que vieram aqui nessas caixinhas, ó, o café mocha e aqui o latte caramelo. E aqui eu aproveito também para deixar o adoçante. E uma coisa que eu acho muito legal ter um cantinho do café é uma bandeja. Então aqui eu coloquei uma bandejinha metálica, na verdade ela é plástico que imita um metal com o fundo de vidro, de espelho. E coloquei aqui alguns itens que são aqui importantes e alguns que são só decorativos. Então aqui eu tenho um potinho com sachês de açúcar orgânico. Mas vocês poderiam também utilizar aqueles potinhos com o açúcar solto, que tem uma colherzinha na lateral, então já fica bem prático, fica muito legal. Aqui eu tenho um copinho da Starbucks, que é basicamente decorativo, mas também pode ser super utilizado. E aqui eu tenho uma espécie de tacinha de vidro para colocar as cápsulas. E aqui eu tenho esse bonequinho, que ele é articulável, os bracinhos, fica muito legal, já vi bastante gente utilizar ele em cantinho do café. E aqui uma florzinha, um verdinho, só para dar um charminho para nossa bandeja. E é claro que a estrela do cantinho do café, que é essa cafeteira Oster PrimaLatte, que eu já vou fazer um review aqui para vocês. Bom, então começando aqui o review da cafeteira Oster PrimaLatte 2, eu vou falar para vocês um dos motivos que me fizeram escolher por essa cafeteira ao invés de outra. Além das cápsulas da Nespresso, da Starbucks, da Baggio, que são as compatíveis com a Nespresso, ela também aceita o uso de pó de café. Então isso eu achei o máximo, porque isso faz com que você não fique totalmente dependente das cápsulas. Você consegue utilizar o pó de café, esse tradicional que você compra no mercado, não precisa ser nenhum pó
diferente. Eu já testei marcas como a Três Corações, todas as linhas, funcionou super bem. O da própria Starbucks, que também tem o saquinho em pó, também funciona muito bem na máquina. E o mais legal é que também esse do saquinho da Starbucks você também consegue utilizar sem a máquina, né? Você consegue fazer o café coado tradicional e aproveitar para usufruir dos mesmos sabores das cápsulas, só que usando o saquinho, fazendo o café coado. Pode também ser utilizado o grão, desde que você tenha um moedorzinho. Bom, e eu sei que vocês querem ver a máquina funcionando e todas as possibilidades que ela oferece, então vamos lá. Essa máquina ela vem com essas duas peças que são chamadas de cachimbo. Essas pecinhas aqui servem para a gente acoplar o filtro que vai fazer o café expresso, sendo que esse cachimbo maior ele é utilizado para as cápsulas. Então a gente encaixa essa pecinha aqui, a gente coloca a cápsula aqui dentro e a gente coloca aqui no cachimbo e encaixa na máquina. E para o cachimbo menor, a gente tem essas duas pecinhas aqui, que essa é para um café curto e essa, que é um pouquinho maior, é para um café longo. E ela vem ainda com esse medidor que dá certinho a quantidade de café para o filtro maior. Então aqui nessa lateral a gente tem o reservatório de água. Para acessar esse reservatório é só puxar essa tampinha para cima, ela é encaixada. E aqui a gente também pode puxar para cima e a gente consegue retirar o reservatório. Então isso você consegue levar até o filtro da sua casa, colocar água e encaixar aqui. Ou então a gente pode trazer a água direto e eu vou completar aqui o reservatório. E agora eu vou ligar a máquina. Esse reservatório aqui é o reservatório de leite, que já eu mostro para vocês. E toda vez que a gente liga a máquina, esses dois botõezinhos eles vão ficar piscando até que a máquina esquente. Ela vai acender o primeiro botão e vai ficar constante e depois o segundo. Bom, agora que os botões pararam de piscar, a gente pode começar a fazer o preparo das bebidas. Como eu também vou fazer o café duplo, que é o café longo, eu vou já utilizar o filtro maior. Então esse filtro, só para mostrar aqui para vocês como que ele funciona, ele tem um encaixe que você gira, ele solta essa partezinha aqui de baixo e aqui a parte do filtro. Encaixou e encaixa essa outra aqui só dando um giro. Então eu venho aqui, pego um pouquinho de café e é interessante você pressionar levemente aqui para o café se acomodar e tá pronto, ó, tá perfeito para a gente colocar na máquina. E eu vou encaixar ele aqui, ele tem um buraquinho certinho pra gente dar um encaixe. E vou colocar ele aqui na máquina, então sempre com essa parte aqui pra lateral, você vai encontrar onde que dá o encaixe aqui e puxa pra cá. No início, nos primeiros dias de uso, é um pouquinho difícil de fazer esse travamento. Mas ao longo do tempo ele vai ficando muito mais fácil, muito mais maleável. Então aqui, para fazer o café simples, eu apertaria uma vez esse botão. Para fazer o café duplo, eu aperto 2 vezes. Então esse é o café duplo. Vejam como que ele fica bonito, gente. Então coloquei aqui uma quantidade de café no filtro simples e vou colocar novamente aqui no cachimbo. E aqui eu vou fazer o café simples, que é o café curto. Então, para fazer o curto, eu vou apertar somente uma vez. Então, só para vocês terem uma ideia da quantidade, eu vou comparar aqui com vocês. Uma coisa que é importante é que vocês podem ainda regular a quantidade de água do café. Então, se vocês acharem que o café ficou muito forte, vocês podem vir aqui no botão Augusto e vocês vão colocar aqui, apertar uma vez e vão apertar novamente no momento que vocês acharem que foi água suficiente para diluir nesse café. Então eu apertei aqui e vou parar. E agora eu vou mostrar para vocês como que funciona o cachimbo com a cápsula de café. Então eu escolhi esse café blonde da Starbucks. Então essa é a cápsula da Starbucks. Vocês podem ver que atrás ela tem o nome do café e a gente vai encaixar aqui nessa pecinha, então basta eu abrir aqui, colocar, eu dou uma leve pressionada e fecho. E aí a gente tem que virar ela ao contrário, porque essa bolinha aqui tem que encaixar aqui nessa parte do cachimbo.
e eu vou fazer aqui um café duplo. Esse é um café um pouquinho mais suave e ele é muito gostoso e o aroma do café da Starbucks, de todos os cafés da Starbucks, são muito bons. Bom, e agora eu vou mostrar para vocês as possibilidades de bebidas com leite. Para retirar o reservatório de leite aqui do lugar, a gente precisa puxar essa alavanquinha para cima e puxar o reservatório para fora. Eu vou utilizar esse leite semi-desnatado, mas o ideal é utilizar um leite com um pouquinho mais de gordura, como é o caso do integral, porque ele vai deixar o seu leite ainda mais emulsificado, com mais espuma. Eu vou colocar praticamente metade, porque ele já rende bastante. E aí basta você encaixar essa pecinha aqui. Feito o encaixe, volta aqui na base, lembrando de encaixar primeiramente aqui a base e depois só aperta ele aqui, espera fazer o clique e tá tudo certo. Então vejam que eu coloquei novamente café aqui no cachimbo e eu vou tirar o suportinho aqui de baixo para que caiba essas tacinhas mais longas. Vejam que essa não é a situação ideal, porque como eu falei para vocês, aqui acumula água que vem de dentro da máquina e também a água que respinga aqui do cachimbo. E aí, para a gente preparar esse tipo de bebida, a gente precisa virar o caninho aqui que vem do compartimento de leite para o nosso copo. Não se esqueçam de fazer esse passo, porque senão ele vai derrubar todo o leite aqui na cafeteira, vai cair na sua bancada, então não vai ser muito legal. Esse é um caderninho de receitas que vem com a cafeteira. Eu vou fazer então um latte. Eu vou fazer o pequeno e o latte, reparem que ele tem uma quantidade menor de café comparado ao cappuccino e tem menos espuma, enquanto o cappuccino ele vai ter mais espuma e mais café. Então para fazer o latte a gente pode vir aqui e apertar uma vez para fazer o latte pequeno ou duas vezes para fazer o latte grande. Então aqui a gente tem o latte, eu tô reabastecendo o cachimbo no filtro pequeno. E só um detalhe, quando vocês forem preparar o latte, essa posição aqui é referente à espuma do leite. Então para o latte é esse símbolo aqui que você deve deixar. E para o cappuccino, que é o que a gente vai preparar agora, é nesse daqui, é nesse símbolo aqui. E eu vou fazer um cappuccino pequeno. Então eu aperto uma vez. Então aqui a gente tem o cappuccino pequeno. Então aqui, como vocês podem ver, a gente tem o latte, ele realmente fica com uma quantidade maior de leite, uma quantidade menor de café e de espuma, enquanto o cappuccino ele tem uma quantidade menor de leite, uma quantidade maior de café e uma quantidade maior de espuma. Então fica bem visível, né? Fica bem legal essas camadas e fica muito gostoso. Além de tudo, vocês podem vir aqui com a bebida pronta e colocar um pouquinho mais de espuma. Então basta apertar uma vez para começar a produzir um pouco mais de espuma. E apertei mais uma vez para parar. Então vejam como ele ganhou uma camadinha ainda maior de espuma. Uma outra forma da gente preparar as bebidas quentes é utilizando sachês de cappuccino, inclusive da Starbucks, como eu já comentei aqui com vocês, que é maravilhosa. Todos esses sabores, esse de caramelo, latte, o outro também, o mocha também é muito bom. Como que eu costumo preparar esse tipo de bebida? Eu despejo todo o conteúdo do sachê na tacinha, mexo com a colher com um pouquinho de leite e coloco aqui na máquina para que ela faça o leite vaporizado. E tem mais duas coisas que eu quero falar para a gente fechar esse vídeo com relação a essa máquina. A primeira coisa é com relação ao processo de limpeza. E eu vou falar para vocês também uma desvantagem dessa máquina aqui. Então, para fazer o processo de limpeza, eu retiro o reservatório de leite
Lembrando que você pode guardar o reservatório de leite na geladeira, só não deixem por muito tempo, no máximo um dia guardado na geladeira, e já façam a limpeza, senão isso pode deixar, além de odores indesejáveis, também pode fazer com que o leite forme crostas aqui dentro, então não é interessante fazer isso. Então eu coloquei água aqui no reservatório e eu peguei uma caneca e vou colocar aqui na máquina. Vou virar o caninho do reservatório de leite apontado aqui para caneca. E aqui o botão do reservatório ele tem que estar apontado aqui para o símbolo de limpeza. E aí a gente vai apertar o botão limpeza aqui da máquina. Então tá feita a limpeza do reservatório, eu vou jogar esse restinho de água. A gente pode inclusive lavar aqui essa parte do caninho, ele sai se vocês puxarem aqui. Tem ainda a limpeza que a gente faz aqui do cachimbo e aqui de onde passa a água para fazer o nosso café. Então eu vou colocar aqui como se fosse fazer um café expresso normal. Então vejam que sai um pouquinho da sujeirinha de café. Então vocês viram como que é simples fazer a limpeza dessa máquina. E eu diria que o único ponto negativo dessa máquina, se é que a gente pode dizer assim, é que a quantidade que você consegue colocar no filtro, mesmo esse daqui de café duplo, ela é relativamente pequena. Você consegue fazer esse café, como eu já havia mostrado aqui para vocês, essa quantidade, que é um café duplo, que pode ser feito somente em uma canequinha, em uma tacinha, ou pode também ser dividido em duas tacinhas assim, ele também comporta ao mesmo tempo, porque ele tem duas saídas, e aí você vai, obviamente, ficar com duas tacinhas, basicamente pela metade, mas você pode regular a quantidade de água. Mas, gente, eu acho que isso é apenas um detalhe e é super facinho de manusear aqui o filtro, então eu acho que é uma cafeteira que vale muito a pena. E eu já tenho aproximadamente 1 ano de uso dessa cafeteira, então eu tenho propriedade para falar isso aqui para vocês. Então é isso, fica a minha recomendação de cafeteira Oster PrimaLatte 2. Eu vou deixar o link dessa cafeteira aqui na descrição do vídeo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal para mais vídeos de arquitetura e de decoração. E a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima!